Luísa sempre sonhou em morar sozinha, desfrutar da liberdade de decorar e organizar a casa ao seu gosto, e, finalmente, viver em paz. Quando encontrou aquela casa antiga em um bairro tranquilo na cidade do México, parecia que tudo estava perfeito. A casa era espaçosa, com um jardim modesto e detalhes arquitetônicos que refletiam sua longa história. Porém, logo após se mudar, pequenos incidentes começaram a acontecer. No início, eram coisas pequenas. Um livro que sumia da estante e reaparecia em outro lugar, ou um copo que parecia ter sido movido. Luísa não se preocupava, atribuindo esses incidentes à sua própria distração ou ao fato de ainda estar se acostumando à nova casa. Mas, à medida que os dias passavam, os acontecimentos se tornaram mais frequentes e estranhos. Objetos desapareciam por completo, e ela começou a sentir uma presença, uma sensação incômoda de estar sendo observada. As noites na casa antiga eram silenciosas, exceto pelos barulhos que Luísa começou a ouvir. Era como se passos leves ecoassem no corredor, e portas rangiam ao se mover sozinhas. Um vento gelado parecia circular pelos cômodos, embora todas as janelas estivessem fechadas. Luísa tentava racionalizar o que estava acontecendo, dizendo a si mesma que era apenas o efeito da idade da casa, que as paredes estavam se acomodando ou que o vento era mais forte do que parecia. Luísa não tinha animais de estimação, mas a casa antiga tinha uma pequena porta para cachorro na porta dos fundos. Ela se sentia desconfortável com aquilo, achando que seria uma entrada fácil para algum animal ou até mesmo uma pessoa, mas nunca a bloqueou, pensando que isso seria desnecessário. No entanto, os ruídos noturnos pareciam sempre vir da direção daquela pequena porta. Certo dia, Luísa chegou em casa mais cedo do que o normal. Ela percebeu que algo estava estranho assim que colocou os pés dentro da casa. Havia um silêncio perturbador, como se a casa estivesse prendendo a respiração. Ela caminhou lentamente pelos cômodos, procurando a origem dessa sensação. Quando entrou no quarto, seu coração quase parou ao ver a porta do armário entreaberta. Ela sabia que tinha deixado aquela porta fechada antes de sair. Com as mãos tremendo, Luísa abriu a porta do armário com cuidado. Um grito estrangulado ficou preso em sua garganta ao encontrar um homem agachado lá dentro, os olhos arregalados de surpresa por ter sido descoberto. Ele parecia sujo, com roupas rasgadas e um cheiro horrível emanando de seu corpo. Antes que ela pudesse reagir, ele se levantou, claramente se preparando para atacá-la. A adrenalina tomou conta de Luísa, e ela correu o mais rápido que pôde para fora do quarto, descendo as escadas em direção à porta da frente. Ela ouviu o homem correndo atrás dela, mas não olhou para trás. Seus dedos trêmulos mal conseguiam girar a chave na fechadura, mas, por um milagre, ela conseguiu abrir a porta e fugir para a rua. Os gritos de Luísa atraíram a atenção dos vizinhos, que rapidamente chamaram a polícia. A polícia chegou rapidamente, mas o homem já havia fugido. Eles investigaram a casa e encontraram evidências de que o intruso vinha usando a pequena porta do cachorro para entrar na casa. Além disso, encontraram um esconderijo com restos de comida e roupas no porão, indicando que ele estava se escondendo lá há algum tempo. A ideia de que alguém estava vivendo em sua casa, entrando e saindo à vontade, enquanto ela dormia tranquilamente no andar de cima, era aterrorizante. Mesmo depois de mudar de casa, Luísa nunca conseguiu se livrar dos pesadelos. Ela sonhava repetidamente com um homem, imaginando o que poderia ter acontecido se não tivesse chegado em casa mais cedo naquele dia. Os barulhos, os objetos desaparecidos, o olhar perturbador do homem, tudo isso se repetia em sua mente, tornando o terror uma presença constante em sua vida. Depois do incidente, Luísa se mudou para um apartamento menor no centro da cidade, onde se sentia mais segura. As ruas movimentadas e os vizinhos sempre por perto lhe davam uma falsa sensação de tranquilidade, mas o medo ainda estava lá, infiltrando-se em seus pensamentos mais profundos. Luísa evitava falar sobre o que havia acontecido, temendo que as pessoas não acreditassem ou, pior, achassem que ela estava ficando paranoica. Determinada a retomar o controle de sua vida, Luísa voltou ao trabalho, focando-se em suas atividades diárias para afastar as lembranças sombrias. Ela recomeçou a se encontrar com amigos, mas a cada risada ou conversa casual, a sombra do que havia vivido pairava sobre ela. À noite, as lembranças eram impossíveis de ignorar. Toda vez que ela fechava os olhos, via o homem no armário, esperando no escuro, seus olhos vazios a observando. Os pesadelos começaram a se intensificar. Luísa acordava suando frio, com o coração disparado, como se ainda estivesse fugindo. Sonhava com corredores intermináveis, portas que nunca se abriam e uma presença constante atrás dela, pronta para atacá-la.
Em seus sonhos, a casa antiga se misturava com seu novo apartamento, os cômodos se fundiam e se distorciam, criando um labirinto do qual ela não conseguia escapar. Durante o dia, Luísa começou a notar pequenas coisas que a incomodavam. Eram detalhes sutis, como uma sensação de ser observada enquanto andava pela rua ou quando estava sozinha em casa. Ela tentava se convencer de que era apenas sua mente pregando peças, resultado dos traumas que havia vivido. Porém, o sentimento de que algo ou alguém estava sempre perto, à espreita, era inegável. Tudo mudou quando Luísa começou a receber mensagens anônimas em seu celular. No início, eram frases simples, como "estou te observando" ou "sinto sua falta". Luísa bloqueou o número, mas as mensagens continuavam a chegar de diferentes remetentes. A linguagem usada nas mensagens era perturbadoramente familiar, ecoando o mesmo tom ameaçador que ela sentirá ao encarar o homem no armário. Desesperada, Luísa decidiu contratar um investigador particular. Ela precisava descobrir quem estava por trás das mensagens e se era possível que o homem tivesse a encontrado novamente. O investigador, um homem experiente chamado Javier, levou a situação a sério desde o início. Ele começou a seguir pistas, rastrear números e tentar descobrir a origem das mensagens, mas tudo levava a becos sem saída. Depois de semanas sem progresso, Javier finalmente trouxe uma informação que abalou Luísa até o núcleo. As mensagens não estavam vindo de um único número, eram enviadas de vários lugares diferentes, como se alguém estivesse usando tecnologia para mascarar sua localização. Além disso, Javier descobriu que as mensagens coincidiam com a localização de Luísa, o que significava que a pessoa responsável sabia exatamente onde ela estava em todos os momentos. Agora, o terror que Luísa sentia era diferente. Não era mais apenas psicológico, era uma ameaça tangível, presente em sua vida cotidiana. Ela começou a evitar sair de casa, trancava todas as portas e janelas, e ficava com o celular na mão a todo momento, pronta para ligar para a polícia. A sensação de impotência era devastadora. Por mais que tentasse se proteger, não sabia de onde vinha a ameaça ou como combatê-la. Certa noite, ao voltar para casa, Luísa sentiu novamente aquela sensação de ser observada, mas dessa vez, era mais intensa. Quando chegou ao estacionamento do prédio, viu um homem parado perto de seu carro. Ele estava de costas, mas algo na postura dele fez seu coração disparar. Ela recuou, pronta para correr, mas o homem se virou lentamente. Era o mesmo olhar vazio que a perseguia nos pesadelos, o mesmo que ela vira no armário. Parte 2. O mundo de Luísa parecia desacelerar enquanto ela encarava o homem no estacionamento. Suas pernas tremiam, e o pânico se espalhava por seu corpo como um veneno paralisante. Ele deu um passo em sua direção, e, naquele momento, algo dentro de Luísa se quebrou. Ela gritou por socorro e correu na direção oposta, mas o estacionamento vazio abafou seu pedido de ajuda. O homem acelerou o passo, seus movimentos precisos e determinados. Desesperada, Luísa alcançou a porta de entrada do prédio e começou a martelar o botão do interfone para que alguém abrisse. Ela olhou para trás, o homem estava quase alcançando-a. Quando a porta finalmente se abriu, ela se atirou para dentro, trancando-a rapidamente atrás de si. O homem bateu com força contra o vidro, encarando-a com uma expressão que ela jamais esqueceria. Mas, em vez de tentar arrombar a porta, ele recuou, desaparecendo nas sombras. Luísa entrou em contato com Javier imediatamente após o incidente. Ela mal conseguia falar, sua voz tremia enquanto relatava o que havia acontecido. Javier, preocupado, disse que viria ao prédio para inspecionar o local e rever as câmeras de segurança. Luísa sabia que precisava descobrir quem era aquele homem e como ele estava conseguindo segui-la sem deixar rastros. Havia algo mais, algo que ela ainda não conseguia entender. Javier passou horas revisando as imagens de segurança e, o que ele encontrou, fez o sangue de Luísa gelar. As câmeras mostravam claramente o homem seguindo-a pelo estacionamento, mas, depois que ele recuou, as imagens ficavam distorcidas, como se o sistema estivesse interferido por uma força invisível. Javier, intrigado, tentou rastrear a origem do problema, mas tudo parecia voltar ao mesmo ponto. O sistema de segurança do prédio foi manipulado para falhar naquele momento específico. Sentindo que estava sendo encurralada, Luísa começou a questionar tudo o que sabia sobre o incidente na casa antiga. E se o que aconteceu com ela não foi um caso isolado? E se o homem que a atacou não estivesse agindo sozinho? A casa, os objetos desaparecidos, os barulhos, tudo começou a fazer sentido. Luísa decidiu voltar ao antigo bairro, falar com os vizinhos e descobrir se algo semelhante já havia ocorrido com outras pessoas.
No antigo bairro, Luísa encontrou uma vizinha idosa que se lembrava dela e da casa. A senhora hesitou antes de falar, mas finalmente confessou que a casa tinha uma reputação sombria. Vários inquilinos anteriores relataram incidentes estranhos, semelhantes aos que Luísa havia experimentado. Porém, o que mais a perturbou foi saber que, décadas atrás, a casa pertencia a uma família envolvida em práticas ocultas. O homem que ela viu poderia ser um descendente ou alguém ligado a essa história macabra. Enquanto Javier continuava investigando as pistas, ele encontrou algo assustador no porão da casa antiga. Em uma parede coberta por um painel falso, havia símbolos gravados no tijolo. Ao lado, uma caixa antiga continha velas e ossos pequenos, provavelmente de animais. A conclusão foi inevitável. A casa tinha sido palco de rituais sombrios, e, de alguma forma, Luísa havia sido envolvida nisso. Agora, Luísa sabia que precisava enfrentar o homem de uma vez por todas. Ela e Javier elaboraram um plano: atrair o perseguidor para um local isolado, onde pudessem finalmente confrontá-lo e descobrir suas intenções. Javier armou uma armadilha em um prédio abandonado, usando Luísa como isca. Luísa sabia que era arriscado, mas não podia continuar vivendo com o terror constante. No dia marcado, Luísa esperou no prédio abandonado, com Javier escondido nas sombras, pronto para agir. Não demorou muito para que o homem aparecesse. Ele parecia diferente desta vez, mais confiante, como se soubesse que estava prestes a encerrar o ciclo. Quando ele se aproximou de Luísa, Javier saiu de seu esconderijo e o confrontou, mas o homem não recuou. Em vez disso, ele sorriu, um sorriso frio e sem vida, antes de revelar algo que deixou Luísa aterrorizada. O homem, com aquele sorriso sinistro, revelou algo que fez o mundo de Luísa desmoronar. Ele puxou de seu bolso uma velha foto em preto e branco, desgastada pelo tempo, e a entregou a ela. Na foto, uma mulher que parecia ser a própria Luísa, mas em uma época muito anterior. "Ela é minha mãe", ele disse, com uma voz baixa e ameaçadora. Luísa ficou paralisada, tentando processar as palavras dele. Como isso poderia ser possível? A mulher na foto era sua sósia, mas Luísa não tinha conhecimento de parentes distantes, muito menos de uma história tão perturbadora. Javier, percebendo a gravidade da situação, tomou a foto das mãos de Luísa e a estudou. Ao fundo da imagem, a casa antiga era claramente visível, mas o mais aterrorizante era o homem ao lado da mulher, que tinha o mesmo olhar vazio que Luísa reconhecia. Era o perseguidor, mas muito mais jovem. "Essa casa amaldiçoou minha família", o homem continuou. "Você não deveria ter se mudado para lá, não deveria ter despertado tudo isso." Com a verdade finalmente exposta, o homem começou a contar a história. Sua mãe, a mulher da foto, havia morado na casa décadas atrás. Envolvida em rituais ocultos, ela fez um pacto que prendeu o espírito do homem na casa, condenando-o a vagar entre o mundo dos vivos e dos mortos. Quando Luísa se mudou, algo foi desencadeado, algo que trouxe o homem de volta para terminar o que havia começado. Ele acreditava que Luísa era a chave para libertá-lo ou condená-lo para sempre. O homem então ofereceu a Luísa uma escolha. Se ela concordasse em completar o ritual que sua mãe havia começado, ele seria libertado, mas ela precisaria sacrificar algo precioso em troca. Caso contrário, ele continuaria a persegui-la até que ela fosse destruída pelo medo. Javier tentou intervir, mas o homem, com uma força sobrenatural, o imobilizou. A decisão estava inteiramente nas mãos de Luísa. Luísa, tremendo de medo e raiva, olhou para Javier, que lutava para se libertar. Ela sabia que, se completasse o ritual, não apenas libertaria o homem, mas também selaria seu próprio destino, amarrando-se ao pacto da mãe. No entanto, viver em constante terror não era mais uma opção. Ela tomou sua decisão. "Eu aceito", disse, com voz firme. Parte 3. O homem começou a guiar Luísa através do ritual. Com gestos precisos e palavras em uma língua antiga, ele a fez repetir encantamentos, acendendo velas e desenhando símbolos no chão. A atmosfera no prédio abandonado ficou carregada, o ar parecia vibrar com uma energia maligna. Quando o ritual chegou ao seu clímax, uma força invisível tomou conta de Luísa, e ela sentiu uma dor aguda no peito, como se algo estivesse sendo arrancado de sua alma. Com o ritual completo, o homem se levantou, aparentemente livre da maldição. Mas, ao invés de fugir, ele começou a se desintegrar diante dos olhos de Luísa. "Você fez o que precisava ser feito", ele disse com um último sorriso, antes de desaparecer em uma nuvem de cinzas. Luísa, exausta em choque, caiu de joelhos, tentando entender o que havia acabado de acontecer.
Quando Javier finalmente se libertou e correu até Luísa, ela estava diferente. Havia uma calma em seus olhos, uma aceitação do que havia sido sacrificado. Ela percebeu que o pacto não apenas libertou o homem, mas também a amaldiçoou. O preço por sua liberdade era sua própria conexão com o mundo dos vivos. Luísa agora carregava o fardo que sua mãe havia deixado para trás, mas com isso, vinha também o poder de decidir como usar essa nova força. Com o perseguidor finalmente desaparecido, Luísa sabia que nunca mais seria a mesma. Ela deixou o prédio abandonado com Javier, determinada a reconstruir sua vida, mas com uma nova percepção. Ela estava livre, mas ao mesmo tempo, presa a um destino sombrio. Luísa sabia que, embora tivesse superado o terror, agora fazia parte de algo muito maior e mais sinistro. Mas, com o tempo, talvez ela encontrasse uma maneira de usar esse poder a seu favor. Gostou desta história aterrorizante? Então, não deixe de se inscrever no nosso canal para mais relatos impactantes como este. Compartilhe com seus amigos e ajude a espalhar o medo e a curiosidade. E lembre-se, o verdadeiro terror pode estar muito mais próximo do que você imagina.